Queridos irmãos, nós vamos meditar na Sagrada Escritura. Temos um tempo melhor, né? Um tempo bom hoje para nós fazermos esta meditação. E eu quero pedir à igreja que se coloque em pé para lermos 1 Pedro. Quando o presbítero Alex falou que ia ler em 1 Pedro ontem, eu falei, eu vou mandar esse cara embora do púlpito agora. Mas, na realidade, 1 Pedro, toda a carta fala desse sentido, né? Deste assunto que nós estamos aqui nesta noite propondo, nesses dias, né? Propondo aqui para falar como tema do 12º aniversário da Igreja Missionária Volta de Cristo em Vilhena. Esse tema, ele é muito radiante, ele deve brilhar em meio às trevas do comodismo, porque na realidade é isso que a igreja tem vivido, as trevas do comodismo. Mas nós temos que trazer de volta, resgatar o significado do que é ser crente. Ser crente é viver para a glória de Deus, e isto vai incluir, certamente, o aspecto do sofrimento, da fraqueza, porque o poder de Deus vai se revelar desta maneira. Então vamos ler 1 Pedro, qualquer versículo de 1 Pedro, né, vai falar sobre isso. Então deixa eu ler aqui no capítulo, você leu ontem o 3, né? 4, então deixa eu ler o 1 então. Capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, e que não se desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, em quem, embora não vejais agora, e mesmo assim, crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória. Amém? Os irmãos podem se assentar. Inenarrável é que não se pode narrar, né? Indizível, que não se pode dizer, e assim por diante. Inexpressivo, né? Não se pode expressar, indescritível, que não se pode descrever, e assim por diante. Queridos irmãos, coube a mim o seguinte tema para esta noite, para o encerramento: refletindo a glória de Deus nas provações. Você pode observar que toda a carta de Pedro, 1 Pedro, não a segunda, mas a primeira carta de Pedro, toda ela fala sobre duas coisas principais: o sofrimento e a glória de Deus. Então, foi patente, né, aos olhos do presbítero Alex, aos meus olhos também, nos dirigirmos para a 1 Pedro, primeira carta de Pedro, porque fala exatamente disto. Quando nós falamos no tema do nosso aniversário, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nós não estamos falando aqui de fraqueza emocional, embora mesmo crentes com fraqueza emocional possam viver para a glória de Deus. Não quer dizer isto. No versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, que é o tema da nossa festa. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando nas fraquezas que são a impotência humana de resolver as coisas com relação a tudo que ele sofre
por amor de Cristo e do Evangelho. Aliás, nós devemos, como ouvimos hoje pela manhã, nos colocar abaixo disso, nos colocar debaixo disto, para sermos forjados por Deus como um povo que realmente é trabalhado pelo Senhor para ser parecido com Jesus Cristo. As pessoas querem a glória de Cristo, mas não querem o seu sofrimento. E é impossível que isso aconteça, porque o apóstolo Paulo disse que, aos Filipenses, capítulo 29, ele diz que a nós foi concedida não somente a graça de crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele. E o apóstolo Paulo sempre diz isto para Timóteo, ele fala, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, e assim por diante. Aos Romanos ele também fala isso. Então, o crente deve entender logo, de uma vez por todas, que a sua vida, ela deve ser uma vida de sofrimento, uma vida de peso, mas não um peso que lhe traga tristeza, mas um sofrimento que gera alegria no seu coração. É isto que os apóstolos tentam mostrar na Escritura. Talvez nós, em nossos dias, não queiramos isto, né? Aliás, não somos testemunhas disto. Quais são os crentes que nós conhecemos hoje que sofrem por amor a Cristo, por causa do Evangelho? Nós não os conhecemos, sabemos que eles existem, mas nós não conhecemos. Nós conhecemos crentes que sofrem porque buscam o seu próprio sofrimento. Compra, não paga, aí o cobrador vai na porta e ele diz, estou sofrendo por amor a Cristo. Não, está sofrendo porque não paga as contas. E existe outros tipos de sofrimento também que nós plantamos e colhemos e depois queremos reclamar. Não é disto que a palavra está dizendo. Se nós formos observar, Jesus disse para Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que o seu poder se aperfeiçoaria na fraqueza de Paulo. A palavra aperfeiçoar no grego é teléo, que quer dizer terminar, concluir, finalizar, chegar ao seu objetivo. Não é que o poder de Deus não é perfeito. O poder de Deus não é perfeito, ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Não, o poder de Deus é perfeito, não é disso que Paulo está falando. A palavra aperfeiçoar ali quer dizer concluir. O poder de Deus vai terminar, vai concluir a sua obra em nossa fraqueza. Não adianta, quanto mais forte nós tentarmos nos mostrar diante de Deus, Deus não aceita competição. Sua força, para Deus nada é. A força do homem, dos exércitos dos homens, aliás, dos exércitos angelicais, para Deus não é nada. Então isso só se torna uma tentativa de competição diante de Deus, a qual ele abomina. Deus, ele não fica nem um pouco assim satisfeito, e nem tão pouco como a gente acha que ele vai ficar assim. Não, Deus me compreende. É claro que Deus compreende tudo, nós é que não nos compreendemos. Quando nós falamos assim, não, realmente eu confio em Deus, mas eu continuo triste, ansioso, eu continuo perdido, a gente fica, Deus entende isso. Claro que Deus entende, quem não entende somos nós. Porque se eu realmente digo que confio em Deus, então todas estas coisas, elas devem passar por mim como tempestades, mas eu em segurança. A história de um missionário do século XIX, chamado Allen Gardner, ele saiu da Inglaterra para evangelizar os aborígenes das Ilhas Galápagos, né, ali no sul da Argentina, muito frio, e toda a missão que ele fazia, ele tinha resultados ruins, porque os aborígenes não queriam saber de Jesus, do Evangelho, nem nada. Então, quando ele voltava para a sua base missionária na Inglaterra, os irmãos não queriam mais contribuir. Falaram, para quê que esse camarada vai querer continuar insistindo com os habitantes desse lugar, sendo que ninguém quer nada com Jesus, e lá é um acesso difícil e tal, naquela época ainda, e ele, tudo bem, vocês não querem contribuir, eu vou assim mesmo. Eu amo ao meu Senhor e amo também a grande comissão que Ele deu para nós. E ele foi com alguns de seus amigos para lá mais uma vez, só que dessa vez em barcos menores, e quando chegaram lá, o suprimento não deu para eles. Eles tiveram que parar em uma ilha, muito gelado ali, e o suprimento foi acabando. E ele escrevia, todas as coisas em seu diário, que depois foi encontrado.
Escrevia também algumas cartas, colocava em papel dentro de garrafas, soltava no mar, para que algum marinheiro, encontrando, pudesse localizar onde eles estavam para socorrê-los. E um a um de seus amigos foi morrendo, e eles sepultavam um ao outro ali, até que os últimos não puderam ser sepultados mais. Não tinha ninguém para sepultá-los. Eles morreram de fome. Allen Gardner morreu de fome, fazendo a obra missionária. Não é aquilo que você pensa, o cara está servindo a Deus, Deus vai lá e vai sustentar ele. Não é isso que você pensa, não. Aprove a Deus que o seu servo morresse de fome. E sabe o que ele escreveu no seu diário? Ele falou: eu estou com fome, meu corpo está secando, mas eu estou satisfeito com a glória de Deus. Deus é meu pão, Ele é minha alegria. Então ele fechava ali, olhava, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Quando encontraram alguma garrafa com mensagem e foram tentar localizar, o capitão do navio que ali chegou já encontrou todos mortos. Ele descreveu a cena como horripilante, algo que assustou a ele. Missionários mortos de fome, porque a igreja não quis sustentá-los, não quis contribuir, não quis lhes dar a provisão para que eles levassem o evangelho. E encontraram algumas escritas de Allen Gardner dizendo que eu oro para que Deus envie missionários para as pessoas das Ilhas Galápagos, para que eles possam conhecer o amor de Cristo. Então a igreja chorou arrependida, depois de perder seus soldados, não por martírio, perderam pela fome, pelo descuido. Mandaram vários missionários então para evangelizar aquele lugar. O nome do navio, Allen Gardner, dedicado a ele. Então, meus irmãos, este homem, ele não ficava ali na ilha dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não, ele dizia: eu estou satisfeito com a glória de Deus. Eu não tenho nada na minha barriga, mas minha alma está cheia. Jesus disse para Paulo: você quer se livrar do espinho na carne? E Paulo, sim, e Jesus disse: o espinho na tua carne é para que meu poder se manifeste, a minha glória brilhe. E Paulo disse: sim, então não precisa tirar. Eu prefiro a tua glória. Eu prefiro que a tua glória brilhe, não a minha. Se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, ele evangelizaria o mundo todo de sua época, porque ele sozinho evangelizou 70% do mundo de sua época, com o espinho na carne. Se Deus tira, ele evangelizaria o mundo inteiro da sua época. Todo o Império Romano seria evangelizado pelo apóstolo Paulo e a Europa. E então, algo da glória de Deus seria de Paulo. Mas Deus falou: não, toda a glória é minha, toda a glória me pertence, então o espinho fica em você. E o que você acha disso? E Paulo diz: eu me regozijarei, eu me alegrarei. Se é por causa disso, coloca mais um espinho. Se é por causa disso, eu me glorio. Isso vai me humilhar, mas eu prefiro tua glória do que a minha própria. Apóstolo Paulo consegue se exultar. Ele fala: eu me gloriarei. A palavra gloriar quer dizer exultar, encher-se de alegria. Então ele diz assim, que é maior para mim a reputação de Deus e a sua dignidade do que a minha. A igreja de hoje não sabe disso, ela não aceita nem ser humilhada. A igreja de hoje não aceita, se ela for questionada, zombada por sua fé, ela entra na justiça, ela vai lá na justiça, como é que fala? Processar a pessoa que lhe zombou. Olha, me zombou de mim porque eu sou crente. Cadê minha liberdade religiosa? Os crentes de hoje fazem isto.
até inclusive orientados por pastores da televisão. Usem seus direitos de crente, de direito da lei que lhe protege, enquanto que você joga fora a honra, a bem-aventurança que Cristo disse. Ele falou assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem por minha causa, dizendo todo mal contra vós com mentiras. Não pode ser com verdade, tem que ser com mentiras. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Os crentes hoje jogam fora o galardão no céu, buscando uma proteção da justiça terrena. Eu digo para os irmãos, o mundo ficaria impressionado com os motivos da nossa alegria? O mundo olha para nós e pergunta: o que te faz feliz? E você: Jesus. E ele: mas por quê? E você: mas porque Jesus, ele resolve os meus problemas. Quando eu estou sem dinheiro, ele vai lá e me dá uma providência. Eu estou a pé, ele me dá uma moto, um carro. Ah, é por isso que você se alegra em Cristo? É. Aí o mundo, então não tem diferença, porque eu também me alegro com isso. Por que você se alegra com Jesus? Porque ele resolveu os meus problemas. Ah, então você não é diferente de nós. Apenas usa Jesus como um meio para alcançar aquilo que você deseja, e nisso você se alegra. Então sua alegria não está em Jesus, sua alegria está naquilo que Jesus pode fazer, na sua opinião. Então o mundo não fica impressionado com o motivo da sua alegria. Para o mundo ficar impressionado com o motivo da nossa alegria, ele tem que olhar para nós, ver a igreja como uma sociedade sofredora por amor a Cristo, zombada, desprezada, perseguida, morta, rejeitada, e mesmo assim alegre. Não é procurando os direitos na justiça. Então Pedro vai nos ensinar como que os crentes perseguidos podem, com muita lógica e alegria, verificar os altíssimos valores do sofrimento, associando isto à glória de Deus. Então vamos falar sobre isto, como é refletida a glória de Deus em nossas provações. Em primeiro lugar, a glória é refletida na evangelização e no testemunho. No capítulo 3, verso 13 ao 17, Pedro diz assim: quem vos fará mal se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas se sofrerdes por amor da justiça, bem-aventurados sois, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Porém, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que, enquanto falam mal de vós como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Uma das coisas que a igreja de hoje mais falha é no seu testemunho. O verdadeiro testemunho da igreja deve confrontar o mundo, e a consequência disso é a ameaça. O que nós temos visto é uma igreja que se conforma aos ditames do mundo, fala palavras e frases, sermões que estão de acordo com a vontade do mundo e de fato evita toda ameaça. O mundo então aplaude certas igrejas. Eu vou naquela igreja ali porque ali as pregações, elas falam ao meu coração. E falar ao coração das pessoas hoje não é chamar a pessoa para a verdadeira palavra de Deus. Falar ao coração é fazer bem à pessoa. É um bem psicológico, um bem egoísta, que deixa a pessoa permanecer em seus pecados. E quando você começa a confrontar o mundo em seus pecados, você recebe em troca ameaça. E a palavra diz, Pedro ensinando, que ainda que sejamos perseguidos por causa disso, ele fala: bem-aventurados sois, bem-aventurados. Ele ouviu isso de Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 5, 10 a 12, como nós já falamos. E isso deveria alegrar a igreja em nossos dias, mas a igreja prefere evitar a rejeição do mundo. A igreja prefere evitar a rejeição do mundo. Você assiste alguns programas de igrejas que tem na televisão, e os testemunhos das pessoas é somente isto, falando de como eles estavam falidos, e Deus foi lá e concedeu
que eles abrissem uma, duas empresas, eles só tinham um carro, agora tem 4 carros na garagem. E então, eu gosto daquele pastor porque ele fala as palavras que realmente levantam o nosso ânimo, e ânimo eles querem dizer o ego, e assim por diante. Você vê tudo isto exaltando aquilo que o mundo já exalta. Isto não é a pregação. Olha o que Pedro diz, como a glória de Deus é refletida no nosso testemunho. Ainda aí no capítulo 3, ele fala que, primeira forma que você reflete a glória de Deus no seu testemunho, santificando a Cristo como Senhor em seu coração. Está aí no verso 15, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Esta é a primeira forma. O que é santificar a Cristo como Senhor? A palavra santificar quer dizer separar, é você separar Cristo como teu exclusivo Senhor e submeter-se totalmente a Ele. Senhor, você não escolhe aquilo que você vai obedecer. Ao Senhor você obedece completamente. Você não escolhe algumas coisas que você vai obedecer a um Senhor. Paulo está falando em épocas de escravidão. E como escravo de um senhor naquela época, o escravo não tinha opções. Ele tinha que fazer o que o seu senhor ordenasse. É nesse sentido que Paulo está dizendo: separe a Cristo como Senhor em seu coração. Ou seja, tudo aquilo que Cristo ordenou, você fará. E você não fará nada mais e nem a menos do que aquilo que Ele ordenou, porque você é um escravo, você não tem opções. Segunda coisa, Pedro diz: prepare-se para responder aos que questionarem acerca da esperança que há em nós. Pedro está falando, a palavra preparados aqui no grego é apologia. Pedro está falando disso, de uma defesa verbal, ele está falando de fundamento. Quando você fala com as pessoas sobre o Evangelho, defendendo a fé verdadeira. E Pedro fala: faça isso com mansidão. Você já viu que é uma pessoa que defende a fé? Você já viu um cristão que ninguém consegue calar, ninguém consegue inverter as palavras de sabedoria dele? Mas ele faz isso com temor e com mansidão. Não há nele arrogância, não há orgulho por ele saber a palavra da verdade. Não é isto. Não existe orgulho nele. Existe sim firmeza. Existe firmeza, mas um coração cheio de mansidão. E Pedro diz que é para que eles fiquem envergonhados. A palavra envergonhado aqui no grego, ela significa frustrar, colocar em confusão, corar de vergonha. A palavra dividida em duas, ela literalmente ela quer dizer colocar por baixo da vergonha. É você sepultar aquela pessoa que você está debatendo sobre sua fé na vergonha dela. É você enterrá-la na sua tolice, na falta de argumento dela. O crente, ele deve ser capaz de defender a sua fé. O crente deve ser preparado. A palavra grega, apologeta. O crente deve ser um apologeta, defender a sua fé. Eu digo para os irmãos que, infelizmente, a igreja de hoje é despreparada para responder sobre a razão de sua esperança. Muitos ímpios se alegram em um confronto com muitos crentes, porque eles não sabem responder acerca daquilo que eles creem e nem sabem o que eles esperam. Preparados. Que nós estejamos em prontidão. É isto. Para não sermos apanhados de surpresa por alguém, como alguns crentes dizem para mim assim: quando chega testemunha de Jeová na minha casa, eu mando eles embora sim, porque ele não sabe defender sua fé, ele tem medo do testemunho de Jeová convencer ele que Jesus não é Deus, por exemplo, ou 144 mil e paraíso na terra, um monte de coisa, um monte de tolice que eles falam. Então a pessoa diz assim: eu mando embora. Não, eu mando entrar. Eu fecho o portão para eles não irem embora. Nós vamos conversar, só que vocês não vão falar, vocês vão ouvir. Defender a fé. Nisto Deus é glorificado.
Sabia? Deus é glorificado quando o inimigo é envergonhado. Porque o mundo, ele tenta ridicularizar Deus, e o crente em total mansidão, ele ridiculariza o mundo em sua tolice. Ele não diz que o mundo, ele não ridiculariza o mundo de forma pessoal, não é ele agredindo com palavras, mas ele mostrando com os argumentos da palavra e do evangelho que o mundo é tolo por não crer em Cristo. Você não precisa dizer que eles são tolos, eles mesmos verão isto na sua fala, nos seus argumentos, e se envergonharão, eles se afundarão em sua própria vergonha. Você está preparado? Se você não está preparado para defender a razão da tua esperança, então você não pode glorificar a Deus no testemunho. Segunda razão, ou segunda forma de refletirmos a glória de Deus no sofrimento, é na salvação dos eleitos e na condenação dos réprobos. Vamos aqui no capítulo 2, versículos 11 e 12. Pedro diz assim: muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Aqui está o sofrimento da calúnia, mas também está a glória de Deus no dia da visitação. O que isso quer dizer? Pedro está dizendo que, primeiro, você é forasteiro e peregrino. A palavra paróikos no grego é fora de casa, e parepídemos é fora do país. Pedro está dizendo, aqui não é sua casa e aqui não é seu país. Ele está dizendo, um peregrino, forasteiro. Você não tem casa. A palavra até paróquia, né, que os católicos usam, os anglicanos, né, também usam, luteranos, para aquela casa que o padre ou o bispo mora, chama de paróquia, porque quer dizer que é uma habitação temporal. Vem do grego para oikos, que é ao lado de fora da casa. Então Pedro está dizendo, vocês não têm casa aqui. Ele diz, vocês não têm país aqui. Então vivam de modo que se abstenham das cobiças da carne que guerreiam contra a alma. A nossa jornada cristã, ela tem vários desafios que nos atraem, que nos puxam para ficarmos neste mundo, para ficarmos atrelados ao mundo. Mas Pedro está dizendo, lembrem-se que vocês não moram aqui. Eu digo para os irmãos que os peregrinos não se encantam com as coisas belas da jornada, porque nenhum lugar da jornada é o seu paradeiro final. Nós estamos no mundo, mas aqui não é o nosso paradeiro final. Nós estamos caminhando para a nossa casa, para o nosso país. E se nos encantamos com as coisas daqui, então de fato a nossa alma ela será engolida, a nossa alma será absorvida por este mundo. Então Pedro diz assim, conscientizando de que os ímpios estão te observando para te criticar. Então mantenha seu procedimento exemplar, e mesmo que ele fale mal de você como malfeitor, todavia o nome de Deus será glorificado no dia da visitação. Deus será glorificado quando os ímpios falam mal de nós, mesmo nós tendo as boas obras. E lembre, boas obras aqui não são ação de caridade, não é você levar a cesta básica para quem está precisando. Isso aqui seria uma outra pregação para dizer o que são as boas obras que os crentes fazem. Infelizmente, nós temos ainda a mente católica e espírita. Os crentes pensam que boas obras é fechar a rua e fazer um ato de caridade na rua da igreja. Vamos chamar um dentista, um psicólogo, vamos colocar brinquedos na rua para todas as crianças, vamos chamar todas as crianças, vamos dar um sopão. As pessoas acham que isso são boas obras. Realmente o nome de Deus é glorificado no dia da visitação. O que Pedro está dizendo com o dia da visitação? Duas coisas. Primeiro, o dia da visitação é o dia que Cristo é manifesto ao coração dos homens
e eles se convertem. O dia da manifestação ou da visitação é o dia que Cristo, pela palavra do Evangelho, vai ao encontro daquele ouvinte que você prega para ele, e então Cristo transforma o coração dele, e com ele se convertendo ao Senhor, o nome de Deus é glorificado. É isso que Pedro está dizendo. Deus é glorificado com a conversão do eleito. Mas também existe o outro lado do dia da visitação. O dia da visitação também é o dia do juízo, em que Deus julgará todos os homens, e aquela palavra que você pregou, juntamente com o testemunho que Pedro está pedindo para você dar, condenarão os réprobos, condenarão aqueles rejeitados, e eles dirão para Deus assim: olha, aquela pessoa pregou para mim mesmo, mas ele não dava um bom testemunho. E Deus, você acha que Deus vai considerar isso, irmãos? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim assim: fulano prega o evangelho, mas ele não dá testemunho. E eu devolvo a pergunta para a pessoa, eu falo assim: o testemunho ou não desta pessoa invalida a verdade do evangelho? O evangelho deixa de ser verdade porque a pessoa deu mau testemunho? Ele deixa de ser? Ah, pastor, mas você tem que entender que isso impede as pessoas. O que impede a pessoa é a incredulidade, é o diabo, é o Deus deste século. O que impede é que Deus não queira converter aquele indivíduo, porque se Deus o quiser, independente do testemunho sendo bom ou não, o poder do evangelho vai lá e transforma o coração do homem. O evangelho é poderoso para isto. Isto não é uma licença para você dar mau testemunho, não é isto. Isto não é uma licença para nós darmos mau testemunho. Ao contrário, o nosso bom testemunho mostra para estas pessoas, na parte visível humana, que de fato o evangelho que nós pregamos, ele tem poder. E este poder primeiro transformou a minha vida, para transformar a dele, a quem eu estou anunciando. Assim o nome de Deus é glorificado. É desta forma que o nome de Deus é glorificado. Então, não devemos temer a rejeição da pregação do evangelho. Ao contrário, ainda que rejeitados, mostramos ao mundo a sua tolice em tentar nos acusar e perseguir. Então eles usarão a força, porque não há argumentos. Conta-se a historinha, historinha de um cordeirinho que estava bebendo água num riacho, num córrego. E o lobo chegou do lado dele assim. O lobo chegou meio por cima, né? A água descia do lobo para o cordeiro e ia direto. E o lobo perguntou para o cordeiro: como é que você tem coragem de sujar a água que eu estou bebendo? Aí o cordeirinho falou: mas como eu posso sujar a água do senhor se ela desce do senhor para mim? Aí o lobo: é verdade, fiquei sabendo que você falou mal de mim ano passado. Aí o cordeirinho: mas como eu falei mal do senhor ano passado, o senhor nascia esse ano? Então foi seu irmão. Mas eu sou o primeiro filho da minha mãe. Então foi seu pai. E devorou aquele cordeirinho, porque contra a força não há argumentos. Ele podia argumentar o tempo todo, inventar um monte de desculpas. O cordeirinho sempre teria uma palavra para calar o lobo, mas ele usou a força, porque viu o seu argumento sendo destruído. Muitos ímpios não perseguem a igreja, não tentam devorar a igreja, porque vencem a igreja no argumento. O dia que a igreja for mais inteligente, começar a ler mais a Bíblia, prestar mais atenção na pregação, eles vão nos perseguir, porque eles não terão mais argumento contra nós. Terceiro lugar, quando a glória de Deus é refletida na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versos 6 e 7, nós já lemos no início. Pedro diz: na qual, ou seja, nesta revelação de Cristo que está aguardando para o último tempo, vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão, por causa das muitas perseguições, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Aleluia! E também no capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro diz: amados, não estranhei
não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Para quê? Para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Pedro está dizendo que há uma alegria que se manifestará poderosamente na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para aqueles que passaram por perseguições agora. Desde o início da carta, Pedro deixa claro o propósito para o qual escreve aos seus leitores. Todos 5 capítulos falam de sofrimento e provações, como estamos vendo aqui. Aqui ele diz o seguinte: nossa regeneração, capítulo 1, ela procedeu da seguinte forma. Quando você volta lá para o verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua abundante misericórdia nos regenerou para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. Pedro está dizendo: você nasceu de novo desta forma. Primeiro, quem te regenerou? Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele te regenerou? Segundo sua muita misericórdia. Terceiro, para o que Ele te regenerou? Para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Através do que Ele te regenerou? Ele diz: através da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo não é exatamente o que nos regenera, é a palavra de Deus que nos regenera, mas Pedro está usando a ressurreição como prova. Assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele também ressuscita você dos mortos espirituais pelo poder da sua palavra. É uma comparação que Pedro está fazendo. Então no verso 5 ele diz que Deus nos guarda por seu poder através da fé para a salvação daquele último dia. Tem crente que acha que é ele que se preserva, tem crente que acha que ele é que se mantém fiel até o fim. Lembra que pessoas querem dividir a glória com Deus? Hoje de manhã eu falei sobre pessoas que Deus livra ele de um acidente e ele ainda se gloria. Ele fala: rapaz, eu que sou bom no volante, hein? Se não fosse eu ser treinado mesmo assim na trilha de moto, eu morria. Mas graças a Deus que Ele me livrou. Ele mistura essas coisas, ele divide a glória com Deus, ele rouba a glória de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo pior do que isto. Ela está falando muito mais ainda do que um acidente terrestre. Ela está falando de uma vida eterna. Você só consegue perseverar para a vida eterna porque, verso 5, você está guardado pelo poder de Deus. Só por isso. Não é poder seu. Não, muitos irmãos já desviaram nessa jornada. Eu tenho 42 anos de crente, né? Falando de mim, né? Eu tenho 42 anos de crente. Quantos crentes eu já vi desviar? Já vi muitos. Graças a Deus eu nunca desviei, realmente. Mas eu não tenho glória nisso. Não, nunca desviei, porque quem me sustenta é Deus. É pelo seu poder que eu estou guardado. E Pedro está dizendo que não é só para mim, nem só para ele. Ele está dizendo a todos vós que através da fé aguardais a salvação que está pronta para ser revelada no último tempo. A realidade é a seguinte, meus irmãos, a pergunta a ser feita: nós nos alegramos mesmo com a vinda de Cristo, daquele último dia? Pedro diz no verso 6 que é nisso que você deve se alegrar, exultar, ainda que por agora seja necessário passar por várias provações. Verso 6, capítulo 1. Vocês devem exultar na vinda de Cristo. As pessoas se exultam por motivos ignóbeis. As pessoas exultam por motivos fúteis. Elas se alegram. Não é a inveja, não. É porque o time ganhou. Elas se alegram porque passaram num concurso público. Sabe, irmãos, elas chegam aqui, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu falo: pode dar, meu irmão, testemunho. Irmãos, eu passei num concurso. Glória a Deus, Deus me abençoou. Estudei pra caramba. Se eu não tivesse estudado, ninguém passava comigo. Só eu não passava. Entendeu? Mas graças a Deus que eu passei. Oh, glória! Dá aquele testemunho, aquela coisa. Mas cadê o testemunho que sou salvo? Não, isso não faz alegria nele.
testemunho de que Jesus voltará, e na sua vinda eu me alegrarei, porque Pedro está dizendo isto, ele está falando assim: irmãos, esta salvação que será revelada no último tempo, vocês devem se alegrar grandemente com ela, ainda que agora vocês sejam provados por várias tribulações. Não, ele reclama da tribulação e não consegue se alegrar na vinda de Cristo. Mas se alegra porque, eu agora sim consegui comprar aquilo que eu precisava, minha casa, meu carro, agora eu tenho aquele emprego que eu queria, que eu pedi a Deus. Nossa, agora sim, eu estou feliz, consegui uma namorada. Agora eu estou feliz, quero dar testemunho. Cada coisa. Se vocês pudessem, irmãos, eu sei que vocês ouvem muito disso. Se vocês pudessem ouvir muita coisa que os crentes falam, porque eles estão alegres. Você sabia que tem crentes que eles se alegram demais, eles ficam fantasiados assim porque zeraram um jogo de videogame? Nossa, glória a Deus, passei todas as fases. É cada futilidade que as pessoas se alegram, eles não conseguem se alegrar, meus irmãos, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém imagina a glória que a vinda do nosso Senhor terá sobre este universo. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus se manifestar, todo o universo explodirá, cada átomo dele explodirá com a vinda gloriosa e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas não se alegram, não sabem se alegrar com isso. Pastor, mas como se alegrar com isso? O universo explodir? Porque você é salvo, filho. Por isso, você não vai explodir, não. Você vai ser transformado. É por isso, se alegre. Não consigo entender, não dá para alegrar. Eu vou alegrar porque eu fui na chácara e pesquei um peixe. Então Pedro diz no verso 7 assim, ele fala: a nossa fé, quando é manifesta, firme, ainda que provada, ela resultará em glória. Imagina você se alegrando por Jesus estar vindo, e Jesus Cristo se alegrando por ter vindo e encontrado você com a sua fé firme. Lucas 18:8, Jesus fala assim: será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Eu acredito que quando Jesus voltar e encontrar um fiel no meio das provações, das tribulações, das perseguições, da morte que o anticristo infligirá contra a igreja do Senhor, Jesus Cristo vai se alegrar e dizer: olha lá, encontrei fé na terra. Mas não, se Jesus viesse hoje, teria muitos crentes hoje alegres com televisão. Eu estou feliz agora porque minha internet agora é mais rápida. Jesus voltaria e encontraria crentes assim. Em último lugar, eu quero falar para os irmãos a glória de Deus refletida na eternidade. Agora, já não é mais com sofrimento. Sofrimento é aqui, mas para refletir a glória de Deus lá, para todo sempre. Capítulo 5, verso 1, Pedro diz: aos presbíteros que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Olha o que Pedro diz ao finalizar sua carta. Ele faz um apelo aos pastores, aos presbíteros. Ele diz: eu também sou testemunha do sofrimento de Cristo. Não é só testemunha porque ele viu Cristo sofrer, não é só isto, mas também porque ele mesmo sofria como participante das aflições de Cristo. Irmãos, Pedro foi chicoteado pelo sinédrio judaico. Pedro foi preso pelo rei Herodes, e ele só não morreu por 2 motivos. Primeiro, porque era Páscoa, Herodes não o matou. Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, não teve o mesmo destino, porque antes da Páscoa Herodes então matou Tiago. Prendeu os dois, mas matou Tiago primeiro e guardou Pedro para o outro dia.
Mas era Páscoa, então se Herodes matasse Pedro na Páscoa, os judeus iriam aumentar sua raiva que eles já tinham de Herodes. Então Herodes falou, não vou matar um judeu na Páscoa, ainda que ele seja cristão e está dando problema com os judeus. Tiago, eles gostaram que morreu, né? Porque era um cristão, mas eu matei antes da Páscoa. Se eu matar Pedro na Páscoa, eles não vão ficar com raiva de mim porque eu matei um judeu, mas porque eu matei na Páscoa. Então eu vou guardar Pedro para depois da Páscoa eu mato ele. Então o anjo aproveitou o feriado e foi lá e libertou Pedro da prisão. E Herodes matou os guardas no lugar de Pedro, né? Porque os guardas, cadê Pedro? Eu não sei, estava aqui, algemado comigo. Mas como que ele fugiu? Não sei. Então vocês vão morrer no lugar dele. Aqueles guardas morreram no lugar de Pedro. Naquela vez, Pedro foi perseguido. Os irmãos sabem que a história da igreja diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro não somente viu Cristo sofrer, mas ele também entendeu que seria coparticipante dessas mesmas aflições. Lá na praia, depois da ressurreição, Jesus falou para ele assim: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde queria, fazia o que queria, mas depois que for mais velho, as pessoas é que vão te levar para o lugar que você não queira. Então segue-me. Segue-me ali quer dizer morra como eu morri. E Pedro não entendeu aquele dia na praia, mas depois ele entendeu. Quando avisaram para ele: Pedro, você vai morrer crucificado. Então a lenda diz que ele fugiu, e quando ele estava saindo na porta da cidade, Jesus Cristo crucificado apareceu em uma visão para ele e disse: Pedro, você quer que eu volte para a cruz em seu lugar? E ele chorou, caído ao chão: não, Senhor, eu volto. Voltou-se e entregou aos soldados e disse: coloquem a minha cruz de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu mestre. E Pedro, ele também se coloca como participante da glória. Ele fala assim: eu sou testemunho do sofrimento, mas eu também sou participante da glória que vai se revelar. E no verso 10, capítulo 5 ainda, ele fala assim: mas que o Deus de toda graça que nos chamou para a sua eterna glória, está vendo a glória de Deus aqui? Por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, está vendo o sofrimento aqui? Vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Está falando agora para nós. Pedro está dizendo assim: todos os cristãos foram chamados para a glória, verso 10. Mas antes de chegarmos à glória, é necessário sofrermos um pouco. Pastor, eu estou sofrendo tanto e você fala que é um pouco. Paulo disse que é um pouco. Paulo disse assim que esta leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,16, ele fala, 17, não são para comparar com o peso eterno da glória que há de ser revelado. Veja, ele contrasta leve com peso, momentâneo com eterno e tribulação com glória. Agora ele faz a jogada certa, porque no hebraico a palavra glória, ela tem a mesma raiz de peso. Quando diz assim, a glória do Senhor entrou no tabernáculo e ninguém pôde ficar em pé, é porque o peso do Senhor entrou no tabernáculo e era muito pesado. Eles caíram porque era pesada a glória. Então Paulo diz assim, a tribulação é leve, a glória é pesada. A tribulação é passageira, a glória é eterna. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4, 16 a 18, e Pedro está dizendo aqui a mesma coisa. Ele está dizendo, vocês foram chamados para a glória, mas existe uma coisa, sofram um pouco, enquanto vocês não chegam lá. E através disso você será aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Assim, nosso sofrimento resulta na glória eterna para Deus. Amém? Isso não é tema de aniversário de igreja, pastor. Sofrimento, glória de Deus. Porque não podemos exibir a glória de Deus nas vitórias. Mas vitória sobre o quê? Se você não tem luta, vai vencer o quê? Porque não podemos exibir a vitória de Deus nas nossas alegrias. Um dia vamos. Quando estivermos na glória eterna, nada mais destas coisas nos atingirá.
Mas Pedro está dizendo que é necessário. Paulo e Barnabé, em Atos 14, 22, quando pregavam aos Gálatas, lá em Listra, Derbe, Icônio e as cidades daquela região, eles diziam: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, hoje vimos como a glória de Deus é refletida em nosso sofrimento, em nossa fraqueza, seja na proclamação, defesa da fé, seja na conversão ou condenação das pessoas que te ouviram pregar, seja na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja na eternidade com o nosso Deus. Nossa fraqueza gerada pelas tribulações são nada menos do que meios para que a glória de Deus seja conhecida e admirada aqui e por toda a eternidade. O mundo tem que olhar para nós e nos ver assim mesmo, perseguidos, sofridos. Veja, quando eu falo sofrido, eu não estou dizendo de vida miserável, não é isto. Crentes na rua com um chinelo amarelo e outro rosa, pedindo dinheiro na porta do banco da Caixa Econômica. Não é isso que eu estou dizendo. O sofrimento que eu estou me referindo aqui é porque você fala a verdade e é desprezado. É porque as pessoas evitam conversar muito com você, porque a qualquer momento você vai falar do Evangelho para elas. E quando fala, você fala de maneira séria. E elas se sentem incomodadas, porque hoje em dia, nunca na verdade, mas hoje pior, o homem não quer que ninguém toque no assunto dos pecados. Agora, os crentes de hoje deveriam se esmerar no conhecimento da palavra de Deus para estar preparado para defender ardentemente sua esperança. Quando isso acontece, você é injuriado, calamos os nossos inimigos, tanto em nosso bom testemunho como em nossas sábias palavras, de modo que eles são trazidos ao convencimento do Espírito, uns para a rendição a Cristo e outros para a destruição eterna. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida nos que se salvam e cheiro de morte nos que se perdem. O mesmo evangelho que salva também mata. Não é você que decide se a pessoa vai ser salva ou se ela vai ser condenada. Isso é com Deus. Sua função é pregar o Evangelho. Só que o Evangelho tem essa função dupla. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 ao 17, 14 ao 17, o apóstolo Paulo compara o cheiro do Evangelho, do perfume de Cristo. Ele compara com aqueles prisioneiros de guerra que os soldados romanos faziam nas suas batalhas com as suas falanges, suas legiões. Eles iam lá, conquistavam um povo, uma nação, e trazia os seus cativos, né? Todos desnudos, algemados e desfilando a pé ao lado deles, dos cavaleiros romanos, que estavam montados sobre seus cavalos, o general na frente e os seus principais soldados atrás, aquela longa marcha de cavaleiros, e ao lado deles os prisioneiros, desnudos e algemados, andando cabisbaixo, derrotados. E ali à frente do general iam alguns sacerdotes com aqueles materiais, né, de fazer fumaça, não sei como dar o nome daquilo, mas incenso, né, com seus incensos fazendo fumaça, para gloriar-se no general poderoso do imperador. Aqueles soldados, para eles que estavam ali nos seus cavalos, o cheiro daquela fumaça era cheiro de vida, porque eles sabiam que iam ganhar uma patente mais alta no exército romano. Mas para os prisioneiros que sentiam o cheiro daquela fumaça, era cheiro de morte, porque eles sabiam que estavam indo para a guilhotina, para a pena de morte. A fumaça não mudou, era a mesma. O evangelho não muda, ele é o mesmo, mas alguns ele salva e outros ele condena. E essa é a função da igreja, pregar. Você não sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, então sua função é pregar. É o Espírito que vai convencer as pessoas. Você e eu deveríamos nos alegrar com a vinda de Jesus, de tal maneira que este pensamento fosse o mais entusiasta, o mais inundante nas nossas consciências do que qualquer sofrimento que estamos passando. Se nós conseguíssemos pensar na glória de Deus, todas as outras coisas para nós seriam como leve espuma. Afinal, este é o oposto do significado de glória. Glória é peso,
então a aflição deveria ser espuma. Pena. Pastor, eu estou passando por uma leve tribulação. O que é, meu irmão, que você está passando? Meu filho morreu queimado agora no fogo. É leve isso? Pergunte para aquele missionário, claro que ele não está mais entre nós. Hipoteticamente, pergunte para aquele missionário que fez aquele hino: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pergunte para ele. Perdeu um filho com a febre alta. Sua esposa e 4 filhas foram em um navio para as missões que ele ia mais tarde. O navio naufragou. Ele perdeu suas 4 filhas. A esposa mandou uma carta para ele: salva, porém só. E ele rapidamente foi até o lugar onde ela estava. Abraçou sua esposa e chorou a perda de suas 4 filhas. E escreveu este hino: se paz a mais doce me deres gozar, Senhor, se dor a mais forte eu sofrer, seja lá o que for, que vier me acontecer, eu estou feliz com Jesus, o meu Senhor. Nossa felicidade com Jesus é maior do que nossa alegria com nossos filhos? Nossa felicidade pela vinda de Jesus é maior do que nossa alegria com nossa família? É maior do que sua internet mais rápida? A alegria de ser cristão e de sofrer por amor de Jesus é maior do que ter ganho um jogo, seja futebol, videogame, seja o que for? É maior do que ter conquistado uma namorada? A alegria de sofrer por amor a Cristo, ela é maior do que qualquer outra coisa que possa não só se caracterizar como alegria aqui, mas também como tribulação? Ou você dá mais atenção para a tribulação do que para a vinda de Jesus? Só fazer um teste. De manhã, quando a gente acordar, primeira coisa que pensamos: Jesus ainda não voltou, devia ter voltado para eu ir com ele. Ou pensamos: não, tem que levantar logo porque tem um monte de coisa para fazer, tem umas coisas para resolver. Ou seja, os problemas tomam mais conta da nossa cabeça do que a vinda de Jesus. Onde está o nosso coração? Realmente na glória de Deus? Sofrimentos nos levam a glorificar ou reclamar? Não há nada mais que leve o homem para dentro de si mesmo do que sofrimento. Quando ele sofre, ele só pensa nele. Quanto maior o sofrimento, mais nele ele pensa. Antigamente ele ajudava os outros, mas quando ele está sofrendo, ele quer que os outros ajudem. Agora sou eu que estou precisando. Tudo eu. O sofrimento nos leva para dentro de nós. Mas Pedro, Paulo nos ensinaram que o sofrimento são apenas um meio de Deus ser glorificado em nós, para revelar a glória eterna que Ele tem para nós lá no céu. Se isso não for capaz de encher meu coração, então meu cristianismo é somente um clube, é uma carteirinha de um clube, que este mundo também tem. Fim de semana eu vou à igreja, o mundo fim de semana vai na piscina. Embora tem crente que depois da piscina não vem também no culto, né? Mas eu estou falando de outra coisa agora. Tem crente que para ele outra coisa é muito mais importante que a igreja, que estar na presença de Deus. Se nestas coisas que Deus nos deu para regozijar, nós não conseguimos nos alegrar, será que vamos nos alegrar nas tribulações? E se não nos alegramos nelas, Deus é glorificado? Não, pastor, mas tem outras formas de Deus ser glorificado. Sim, tem. Todas. Todas as formas. Deus será glorificado de todo jeito. Se você o amar, se você o adorar, se você sofrer, se você rejeitar, se você abandonar, se você blasfemar contra o Espírito Santo, tudo que você fizer, no final Deus vai ser glorificado. Não interessa.
Todas as coisas irão para a glória de Deus. A questão é, você desfruta de um crente que vive para a glória de Deus? Deus não perde a glória dele, ele vai perder com o quê? Com o quê que ele vai perder a glória? Milhões de pecadores, bilhões de pecadores no inferno, Deus vai perder a glória dele? Não, continua Deus igual já era sempre. Mas e você e eu? Refletimos, desfrutamos da glória de Deus? Esta é a mensagem do Senhor, que o Senhor nos possa abençoar profundamente com as meditações da Escritura. Vamos questionar, sim, nosso cristianismo, mas conformá-lo todos os dias ao que diz a palavra de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.